Esses dois exemplos bíblicos é como a gente pode perceber dois lugares que as pessoas tendem a querer voltar. Eu vou falar sobre os lugares que Deus nos tira, que nós não podemos voltar, não podemos nem querer voltar. E eu quero falar sobre isso com você aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem ainda não é inscrito neste canal aqui, se inscreva para acompanhar. Se você gosta de assuntos que edifiquem a sua fé, que façam você refletir sobre a vida e sobre sobre o Evangelho da graça de Deus, então se inscreva no canal. Não volte para o lugar ou para os lugares onde Deus já tirou você. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus de lugares em que Deus tirou as pessoas e elas quiseram voltar para lá. Elas tinham o desejo de voltar para lá. E os primeiros personagens que nós vemos isso, né, desses dois exemplos, é o povo de Israel. Quando eles saem do Egito e eles vão à terra prometida, em direção à terra prometida, mas antes eles estão no deserto, e ali no deserto eles começam a murmurar contra Moisés, a reclamar de Moisés. Ali eles começam a murmurar, mesmo recebendo pão, água, carne, tudo como provisão de Deus, tudo de graça. Eles começam a reclamar e eles desejam voltar para o Egito. Eles, inclusive, durante a murmuração ou as murmurações deles, eles desejam voltar para o Egito. Eles falam, inclusive, sobre a vontade de comer algumas comidas do Egito que eles tinham lá no Egito. Mesmo sendo escravos lá, eles estavam desejando voltar, porque o seu paladar, a sua carne, as suas emoções, as suas vontades estavam querendo voltar para o Egito. Então, Deus já tinha tirado eles de lá. Agora preste atenção no que eu vou falar para você. Da onde Deus tirou você, Ele tirou você por amor. Ele tirou você porque ama você, por isso Ele tirou você de lá. Então, esses israelitas queriam voltar para lá. O segundo exemplo que nós vemos na palavra de Deus, desses dois que eu estou falando aqui, é os Gálatas. Os irmãos da região da Galácia, esses irmãos estavam voltando às práticas da lei. Mesmo depois de terem conhecido a graça de Deus, depois de terem ouvido sobre a graça de Deus, eles estavam querendo voltar para as práticas antigas da lei, de uma religiosidade que já tinha se findado por causa da obra de Cristo. E nós vemos esses dois casos como uma lição para nós. Não voltar para onde Deus nos tirou. Deus nos tirou do sistema deste mundo. Deus nos tirou da religiosidade farisaica, da religiosidade vazia, sem fundamento e sem transformação. Deus nos tirou de lá. E Deus nos tirou de lá porque Ele nos ama. Esse é o grande motivo de Deus ter nos tirado desse sistema deste mundo e também da religiosidade. Se Deus nos tirou de lá por amor, por que muitas vezes nós queremos voltar para lá? Por que muitas pessoas desejam as comidas, as cebolas, os alhos do Egito? Por que muitas pessoas têm saudades e desejos daquela religiosidade vazia que apenas mexia nas suas emoções, na sua alma, nas suas vontades, mas não trazia um conhecimento verdadeiro de Deus, uma revelação poderosa do Cristo vivo. Não tinham o conhecimento da sua identidade, também não tinham o conhecimento da salvação. Muitas vezes nós queremos voltar para esses lugares por causa, eu acredito piamente que muitas vezes as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, sabe, aquelas sensações que muitas vezes nós tínhamos nesses lugares, né, no mundo, em lugares religiosos, essas sensações que nós tínhamos, isso muitas vezes provoca essas vontades de voltar para lá.
Mas escute, você não vive por isso. Você vive por essa fé que Jesus te tirou desses lugares e colocou em você esta fé inabalável. Então, não volte para o lugar ou os lugares que Deus já tirou você de lá. Sabe por quê? Porque Deus tem algo muito melhor daqui para frente para você. Então, quando nós voltamos atrás, nós atrasamos algo que nós já poderíamos estar vivendo, que nós já poderíamos estar colocando em prática muitas vezes. Então, não volte para onde Deus já te tirou, mas vá para onde Ele quer que você esteja. Fique aonde Ele quer que você esteja. Crie raízes para dar muitos frutos. Eu fico por aqui nesse vídeo. Curte se você gostou desta mensagem, compartilha com alguém. E se você é novo aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.